Olá, espelho meu! Hoje quero-te falar de 5 hábitos que eu tive que reprogramar na minha mente para deixar de ser pobre. Sim, eu disse deixar de ser pobre. Há 5 anos atrás, quando eu comecei na internet, quando eu comecei a viver dos negócios online, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente. Tinha uma mentalidade de falta, de escassez, de necessidade. Eu vivia constantemente com a crença de que eu tinha que ter ajuda para poder sair da situação em que me encontrava. A situação em que eu me encontrava era uma situação de uma pessoa que trabalhava em uma empresa em um horário comum, das 8 às 5. E eu estava insatisfeita com esse tipo de vida porque eu queria ter liberdade. Eu sempre quis ter liberdade. Eu desde os 5 anos já sabia que eu não nasci para trabalhar para ninguém. E eu tinha essa crença de que tinha que ter ajuda para sair daquela situação e que tinham que me dar, que tinham que fazer por mim, que senão eu nunca teria a liberdade, eu nunca seria liberta, como eu costumo dizer. O primeiro hábito que eu tive que mudar, que eu tive que adquirir para sair da pobreza foi mudar a minha forma de pensar. A forma de pensar a meu respeito e a forma de pensar acerca das circunstâncias. Eu deixei de observar aquilo que estava fora, como era. Eu deixei de culpar a sociedade, a situação, e passei a reprogramar a minha mente de acordo com aquilo que eu realmente queria para mim. O segundo hábito foi deixar de estar envolvida com pessoas que não aportam valor. Quando eu digo deixar de estar envolvida com pessoas que não aportam valor, foi afastar-me por completo de pessoas que não tinham qualquer capacidade de me auxiliar ou qualquer interesse em chegar aonde eu queria chegar. O que significa que eu tive que começar a conectar-me, a andar e a juntar-me com as pessoas que tinham os resultados que eu queria ter. E para isso eu tive que deixar toda e qualquer pessoa que não representava aquilo que eu queria ser, aquilo que eu me queria tornar. O terceiro hábito que eu tive que mudar foi deixar de falar mal de mim. Eu tinha por hábito criticar-me, culpar-me, julgar-me, ou por aquilo que eu tinha feito, ou por aquilo que eu não tinha feito, ou por aquilo que eu tinha começado, ou por aquilo que eu não tinha começado, ou até mesmo pelo aquilo que eu começava e não acabava. Esse foi um hábito que eu também tive que mudar. Eu comecei a falar bem de mim, a falar de mim como eu queria ser, a falar de mim como se eu já tivesse me tornado aquela pessoa que eu queria ser. O outro hábito que eu tive que mudar foi deixar de estar constantemente na expectativa se eu ia conseguir ou não. Ou seja, eu tive que acreditar em mim mesmo antes de eu ver as coisas acontecerem. Outro hábito que eu tive que reprogramar na minha mente foi começar a usar todo o dinheiro que eu tinha disponível para investir em mim. E quando eu digo investir em mim, significa investir no conhecimento que eu não tinha, que era o conhecimento que eu sabia que me ia levar aonde eu queria chegar, que me ia levar aonde eu estou hoje, que me ia permitir tornar-me aquela pessoa que eu sou hoje, com liberdade financeira. E por essa razão, eu tive que investir em conhecimento, eu tive que investir em formações, eu fui a eventos, eu comecei a estudar, eu comecei a ler muito mais do que eu já tinha o hábito de ler. Comecei a ler livros sobre autodesenvolvimento, sobre mentalidade, sobre autoconfiança, sobre finanças, sobre dinheiro, prosperidade. Fiz cursos, fiz formações acerca de como é que os ricos criam riqueza, para também me tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, uma pessoa com liberdade. Um outro hábito que eu tive que mudar antes mesmo de me tornar rica e próspera foi começar a investir
o meu dinheiro. E eu, para além de investir o meu dinheiro em conhecimento, comecei a investir o meu dinheiro em organizar, em pagar pessoas que me podiam auxiliar em fazer aquilo que eu não sabia fazer. Para quê? Para que desta forma o meu negócio pudesse crescer. Para que desta forma eu me pudesse dedicar àquilo que eu sei fazer. Foi a forma que eu encontrei de alcançar a minha liberdade financeira de uma forma mais rápida, porque eu comecei a usar o tempo de outras pessoas de forma inteligente. Um outro hábito que eu tive que reprogramar da minha mente foi o hábito de querer ter 2, 3, 4 trabalhos para ganhar mais dinheiro. Ao invés de ter 2, 3, 4 trabalhos, eu passei a ter várias fontes de renda. O que significa que não é o facto de tu teres vários trabalhos, de tu trabalhares com mais esforço, que vais ter mais dinheiro. E foi isso que eu tive que entender, que eu tive que aprender. Que eu tinha que trabalhar de forma inteligente. Por essa razão, eu tive que reprogramar a minha mente e entender que o trabalho, por si só, não gera riqueza. O que gera riqueza é um trabalho inteligente. Um outro hábito que eu tive que reprogramar na minha mente foi o hábito de estar constantemente em fofocas, em grupos, ainda que fossem grupos da família. Porque é exatamente nesses grupos onde tu não tens qualquer crescimento. Eu não tinha nenhum crescimento nesses grupos, porque eram grupos onde a energia era baixa, onde o objetivo não era criar riqueza, não era criar liberdade financeira. Esses grupos, no caso dos grupos da minha família, eram grupos onde as pessoas se juntavam para falar ou do que estava a acontecer nas redes sociais, que na grande maioria das vezes é sobre desgraças, para falar da vida dos outros ou simplesmente para estarem ali entretidas. Porque esse é um hábito que os pobres têm, o hábito de estarem entretidos. Por isso é que se costuma dizer que os ricos compram conhecimento, compram possibilidades, compram oportunidades, criam fontes de renda. Os pobres compram distrações. E era isso que eu vivia dentro daqueles grupos. E foi uma decisão que eu tomei, sair desses grupos, até porque esses grupos têm uma energia muito baixa. Há discussões, há conflitos, há mentiras, há intrigas. Eu não sei como é que é nos grupos da tua família. Deixa aqui nos comentários. Não estou a falar mal da minha família. Estou a dizer que se eu queria chegar a um certo e determinado lugar, eu não podia continuar a fazer as mesmas coisas, ter as mesmas conversas, ter as mesmas atitudes, estar envolvida nas mesmas ações que não me levavam aos resultados que eu queria ter. Um outro hábito que eu tive que reprogramar na minha mente foi o hábito de estar constantemente a reclamar daquilo que eu não tinha, da vida, do sistema, do governo, do dinheiro, da conta bancária, estar constantemente a reclamar. Estar constantemente a reclamar. Porque reclamar significa clamar 2 vezes. E eu entendi que estar constantemente a reclamar daquilo que eu não tinha só estava a fazer com que eu atraísse muito mais daquilo que eu não queria. E eu passei a agradecer. Eu passei a ser grata. Este é um outro hábito que eu comecei a adquirir. Ser grata por aquilo que eu já tinha. Ser grata até por aquilo que eu ainda não tinha, como se já tivesse. E este hábito foi crucial para mudar a minha conta bancária, para me permitir alcançar a liberdade financeira. Porque eu comecei a enviar a mensagem ao meu cérebro de que eu já tinha tudo aquilo que eu queria, de que eu já era livre, de que eu já era abundante, de que eu já era próspera, de que eu já era rica, de que eu já era independente e de que eu já vivia como eu queria, das redes sociais. E foi assim, com estes hábitos, que eu tive a capacidade e a facilidade de reprogramar a minha mente de falta, de escassez, de pobreza, para uma mente de prosperidade, de abundância. Porque eu comecei a manifestar, eu comecei a criar uma nova realidade.
através de uma nova mentalidade. É por essa razão que a mentalidade é importante. Antes de tu conseguires aquilo que tu queres ver materializado, é fundamental que tu comeces a mudar a tua mente. Porque até mesmo o que tu queres ver fora materializado começa dentro da tua mente. Tem que ser primeiro visto, tem que ser primeiro criado dentro da tua mente. Daí a importância da mentalidade. Estes foram os hábitos que eu tive que mudar, que eu tive que reprogramar na minha mente inconsciente, que estava constantemente a rodar como um disco e a trazer-me sempre os mesmos pensamentos, a trazer-me sempre os mesmos comportamentos, a conectar-me sempre com as mesmas pessoas, com as mesmas situações, e eu não saía do lugar. E eu não via o dinheiro, eu não via as oportunidades e as infinitas possibilidades, porque eu tinha uma mente adequada àquilo que eu estava constantemente a refletir, que estava dentro de mim, estava no meu inconsciente e estava constantemente a refletir. E eu tive que mudar para poder criar uma nova realidade. Foram os hábitos que eu mudei. Quais são os hábitos que tu estás a mudar, a reprogramar na tua mente para criar mais riqueza na tua vida, para atrair mais dinheiro para a tua vida? Deixa aqui nos comentários. Também podes enviar uma mensagem no meu Instagram. Podes entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou simplesmente podes deixar um comentário aqui. Se ainda não és inscrita no canal, inscreve-te. Se gostaste deste vídeo e te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que pode ser que esteja a precisar de mudar esses hábitos para começar a atrair mais dinheiro para a própria vida, criar prosperidade e abundância. Até um próximo vídeo.